Neste vídeo, Questão de Química falará sobre transformações gasosas. Os gases, quando submetidos a condições variáveis de pressão, volume e temperatura, mostram algumas diferenciações, e essas condições de pressão e temperatura e volume podem ser calculadas relacionando a condição 1 e a condição 2 através da equação geral dos gases, que diz que o produto da pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser sempre igual ao produto da pressão final e o volume final é dividido pela temperatura final. Então, eu tenho três tipos de transformações para avaliar. Tem momentos que ocorre a transformação isotérmica. A transformação isotérmica é aquela em que a temperatura se mantém constante. Se a temperatura se mantém constante, na minha equação eu não preciso usar a temperatura, que ela vai ser constante. Eu vou usar a relação entre o produto do volume inicial e pressão inicial, vezes igual ao produto da pressão final e volume final. É suficiente para resolver qualquer problema nessa situação. Se no caso a pressão se manter constante, eu não preciso utilizar na equação a pressão. É a chamada transformação isobárica, onde a razão entre o volume inicial e a temperatura inicial será igual à razão entre o volume final e a temperatura final. A última transformação a ser verificada é a transformação isocórica ou isovolumétrica. O volume é constante, nós não vamos usar o volume. Então, eu vou ter a razão entre a pressão inicial e a temperatura inicial é igual à razão entre a pressão final e a temperatura final. Com essas equações, podemos resolver qualquer problema relacionado a transformações gasosas. Primeiro problema. Certa massa de gás hidrogênio ocupa um volume de 100 litros a 5 atm e menos 73 graus Celsius. A que temperatura em graus Celsius essa massa de hidrogênio irá ocupar um volume de 1000 litros na pressão de 1 atm? Bem, vamos avaliar o que foi que variou. O volume passou de 100 para 1000. Variou o volume. Temperatura, eu quero descobrir. Pressão também variou, então não é uma transformação nem isobárica nem isovolumétrica. Provavelmente não será isotérmica também. Mas temos que verificar isso. Mas para verificar isso, vamos ter que usar a equação geral dos gases, que vai envolver todos os valores. Então, vamos agora substituir pressão 1, volume 1, temperatura 1. A temperatura 1 a gente vai passar para Kelvin, é bom passar sempre essa temperatura para Kelvin, somando o valor real com 273, 200 Kelvin. O volume 1, 100 litros, volume 2, 1000 litros. Pressão 1, 5 atm, pressão 2, 1 atm. Vamos descobrir a temperatura. Substituindo os valores na equação, pressão 1, 5 atm, vezes 100 litros, volume 1, sobre 200 Kelvin, igual a pressão 2. A pressão cai para 1 atm, volume 2 aumentou para 1000 litros, temperatura, quero descobrir, resolvendo a equação, eu vou ter o valor de 400 Kelvin, mas eu quero saber a temperatura em Celsius. É só reduzir do valor de 273 e encontrar a letra D, 127 graus Celsius. Vamos para o próximo. Um cilindro com êmbolo móvel contém 100 ml de CO2 a 1 atm. Mantendo a temperatura constante, se quisermos que o volume diminua para 25 ml, teremos que aplicar uma pressão igual a... Então, vamos verificar. Temperatura constante. Se a temperatura é constante, a transformação isotérmica. Vamos ver o que aconteceu. O volume inicial era 100 ml, queremos que reduza para 25 ml. A pressão inicial de 1 atm vai passar para quanto? Olha só. Volume e pressão são inversamente proporcionais. Se o volume de um gás vai diminuir, a tendência é que a pressão aumente. A tendência é que a pressão aumente, porque o espaço que o gás tem para circular, para se movimentar, será menor. As moléculas se chocarão mais. Vamos verificar o
Que equação utilizar? Não vamos usar a temperatura, que é constante, então da equação geral dos gases deriva a equação para a transformação isotérmica, onde o produto da pressão inicial vezes volume inicial é igual ao produto da pressão final vezes volume final, resolvendo um ATM vezes 100, pressão e volume inicial. Pressão 2, quero saber, 25 ml, volume final. Importante que eu não preciso passar o volume para litros, porque tanto no membro da esquerda quanto no membro da direita, ambas as unidades estão em ml. Então a unidade não vai influenciar. Eu não posso nunca usar uma unidade aqui em 100 litros, a outra em ml, porque aí sim teria uma diferença. Resolvendo a equação, eu encontro o valor de 4 atm, o que é razoável. O volume reduziu, o tamanho do recipiente caiu, o espaço para o gás circular diminuiu. A tendência é que a pressão aumente. Volume e pressão são inversamente proporcionais. Quanto menor o volume, maior a pressão e vice-versa. Sem alterar a massa e a temperatura de um gás, desejamos que um sistema que ocupa 800 ml a 0,2 atm passe a ter pressão de 0,8 atm. Para isso, o volume do gás deveria ser reduzido para, aí veja, sem alterar a massa, sem alterar a temperatura constante, transformação isotérmica. Temos aqui, olha só o que eu estava falando antes. O volume do gás deve ser reduzido para quê? Para aumentar a pressão. Lembre que pressão e temperatura, pressão e volume são inversamente proporcionais. Vamos ver o que está acontecendo. A pressão inicial deve passar de 0,2 para 0,8 atm no fim do processo. O gás que ocupa 800 ml no primeiro momento vai ter que ocupar quanto? Vai ter que ocupar um volume menor para que a pressão aumente. Usando a nossa equação conhecida, colocando os valores, pressão inicial vezes volume inicial, pressão final, quero saber o volume final. Resolvendo a equação, vamos encontrar 200 ml, ou seja, o volume caiu 4 vezes. A pressão aumentou, passou de 0,2 para 0,8, aumentou 4 vezes. Relembrando, pressão e volume são inversamente proporcionais. Quanto maior a pressão, menor o volume na mesma proporção e vice-versa. Nossa próxima questão fala exatamente disso, só para ratificar o conceito. De acordo com a lei de Robert Boyle, para proporcionar um aumento na pressão de uma determinada amostra gasosa, numa transformação isotérmica, é necessário aumentar o volume. Então, vamos lá. Se a gente aumentar o volume e aumentar a pressão, ao contrário, diminui a pressão. Diminui a massa? Não, a massa não vai influenciar nesse processo. Aumentar a temperatura? A transformação é isotérmica, então não posso aumentar a temperatura. Diminuir o volume, olha só, a gente viu que volume e a pressão são inversamente proporcionais. À medida que o volume vai diminuindo, o gás vai tendo menos espaço para se movimentar, a pressão aumenta e vice-versa. Quando o volume aumenta, o gás tem mais espaço para se movimentar e a pressão diminui. Podemos ver isso também com números. Se eu tenho uma situação em que a pressão 2, condição 2 vai ser maior que a pressão 1, colocando valores aleatórios aqui para justificar isso, pressão inicial de 2 atm, volume de 4 litros, a pressão final de 4 atm, qual será o volume? Então, o volume tende a reduzir, porque se queremos que a pressão final seja maior que a inicial, e vai reduzir proporcionalmente. Então, colocando os valores, pressão 1, volume 1, pressão 2, volume 2, resolvendo, vamos encontrar um volume de 2 litros. Ora, se a pressão aumentou 2 vezes, o volume vai reduzir 2 vezes, porque volume e pressão são inversamente proporcionais. Um balão que contém gás oxigênio mantido sob pressão constante tem volume igual a 10 litros.
a 27 graus Celsius. Se o volume for dobrado, podemos afirmar que a temperatura em graus Celsius dobra, a temperatura em Kelvin dobra, a temperatura em Kelvin diminui a metade, em Celsius diminui a metade, ou em Celsius aumenta a temperatura. Primeira coisa, esses cálculos são feitos para a temperatura em Kelvin, então você deve passar a temperatura para Kelvin, porque nunca essa relação será proporcional se trabalhar com ela em Celsius, certo? Segundo, vamos tratar aqui pressão constante, transformação isobárica. Então, na transformação isobárica, eu sei que a razão entre volume e temperatura inicial é igual à razão com temperatura final. Então, veja, o volume e temperatura na escala Kelvin, eles são diretamente proporcionais. Então, se aumenta a temperatura, o volume aumenta na mesma proporção. Se aumenta o volume, a temperatura aumenta na mesma proporção. Se eu vou dobrar o volume, a temperatura vai dobrar em Kelvin. Eu posso confirmar isso com valores. Então, tem uma condição que o volume inicial era 10 litros, volume final 20 litros. Temperatura inicial 300 litros, uma condição fictícia que a gente criou para justificar a informação. Temperatura será de quanto? Então, veja só, o volume inicial dobrou em relação, dobrou no estágio final. Quanto vai ser a temperatura? Resolvendo essa regra de 3, eu vou achar a temperatura de 600 Kelvin. Ou seja, o volume dobrou, a temperatura aumentou na mesma proporção, dobrou. Então, volume e temperatura são diretamente proporcionais, diferente de pressão e volume, que são inversamente proporcionais. À medida que se aumenta a pressão, o volume reduz e vice-versa. À medida que se aumenta a temperatura, o volume também tende a aumentar, porque a energia cinética das moléculas vai aumentar, as moléculas vão se movimentar mais. Certa massa gasosa ocupa um volume de 800 ml, a menos 23 graus Celsius, em uma dada pressão. Qual é a temperatura na qual a mesma massa gasosa, na mesma pressão, ocupa um volume de 1,6 litros? Então, vejamos agora, temos uma situação em que a pressão nos dois estágios se manteve constante, uma transformação isobárica. Então, da equação geral dos gases vai derivar a equação para a transformação isobárica, que não vai ter a pressão. Então, o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Vamos avaliar as condições. 800 ml, vou passar esse volume para litros, porque o volume final está em litros. Então, eu não posso trabalhar nos dois membros da equação com volumes em unidades diferentes. Tenho que trabalhar com unidades iguais. Qualquer condição, qualquer grandeza. Temperatura eu vou passar para Kelvin. Lembre que esses cálculos são feitos para a temperatura em Kelvin. Somando a temperatura inicial, menos 23, mais 273, 250 Kelvin. E agora eu vou substituir na minha fórmula. Volume inicial de 0,8 litros, dividido pela temperatura inicial, 250 Kelvin. Volume final, 1,6 litros. Qual será a temperatura final? Então, muito fácil de resolver. Agora, resolver a regra de 3. Resolvendo a regra de 3. 500 Kelvin, nossa resposta. Em um dia de inverno, a temperatura de 0 graus Celsius colocou-se uma amostra de ar à pressão de 1 atm, em um recipiente de volume constante. Então, transportando essa amostra para um ambiente a 60 graus, que pressão ela apresentará? Então, veja, vamos trabalhar aqui com volume constante. Vamos trabalhar sem alterar o volume. É uma transformação isovolumétrica ou isocórica. Então, vamos trabalhar na nossa equação, derivando da equação geral dos gases, sem o uso do volume. A razão entre a pressão inicial e temperatura inicial é igual à razão entre a pressão final e temperatura final. Então, vamos ver. T1, temperatura inicial, adicionar a graus Celsius o valor para transformar em Kelvin, 273. T1, 273 Kelvin. T2, 60 graus, mais 273, 333 kelvins. A P1 de 1 atm, a P2, vamos descobrir.
Aplicando os valores na equação, resolvendo a regra de 3, descobri P2, T2,333 Kelvin, T1, 273 Kelvin, P1, 1 atm. Resolvendo a equação, encontramos 1,2 atm. Então, aí nossa resposta: a transformação isocórica, o volume foi mantido constante. Um frasco fechado contém um gás a 27 graus Celsius, exercendo a pressão de 3 atm. Se provocarmos uma elevação na sua temperatura até atingir 227 graus Celsius, qual será a sua nova pressão, mantendo-se constante o volume? Então, vamos lá, mais uma vez, constante o volume, transformação isocórica, o mesmo tipo de equação, passar as temperaturas para Kelvin, então adicionar 273 aos dois valores, temperatura 1, 300 Kelvin, temperatura 2, 500 Kelvin. A pressão vai passar de 3 para quanto? O que é que vocês acham, gente? No mesmo volume, a pressão vai aumentar ou reduzir se a temperatura aumentar? Quando se aumenta a temperatura, se aumenta a energia cinética das moléculas. As moléculas se movem mais. Então, no mesmo volume, tem que ter mais choques. Essa pressão vai tender a aumentar. Então, pressão e temperatura também vão ser diretamente proporcionais. À medida que aumenta a temperatura, aumenta a pressão. E à medida que aumenta a pressão, a tendência também é as moléculas mais próximas à temperatura aumentar. Vamos agora substituir os valores para encontrar a nossa pressão. Pressão 1, 3 atm. Temperatura 1, 300. Pressão 2, vamos descobrir. Temperatura 2, 500. Resolvendo a regra de 3, vai dar 1.500 sobre 300, que resulta em 5 atm. E esse foi mais uma questão de química. Em breve, mais vídeos relacionados a outros temas da química. Até a próxima!